Bom dia, galera! Beleza? Novamente sexta-feira, famoso sextou. Gostei ali que a Gabriela botou ali um bom dia. Agora nós estamos inventando verbos. É que a gente não teve aula de verbos, né? Então hoje, como a gente já está combinando ali, vai ter aula de verbos, a famosa aula de verbos. Já começamos com um neologismo ali, um novo verbo ali, o verbo bondear. Boa, Gabriela! Galera, seguinte, para hoje, para essa sexta-feira, nós temos ainda mais 2 episódios sobre classes gramaticais, tá? E a gente encerra esse assunto hoje. Tivemos 6 aulas sobre classes, são suficientes para a gente conhecer aí a história das classes gramaticais, tá? Hoje eu trouxe aí 2 aulas especialmente sobre pronomes, gente. Então a gente vai falar sobre classes gramaticais, né, que é o assunto geral, digamos assim, mas dessa vez colocando aí um olhar mais direcionado para os nossos queridos pronomes. Então eu escolhi, gente, algumas palavras que são pronomes e que vão fazer parte do nosso encontro de hoje, palavras que a gente nota que seguidamente estão nos vestibulares. Então eu vou abrir para nós em seguida aí o slide para a gente conhecer aí algumas delas. E depois eu trouxe também, gente, algumas atividades, alguns exercícios para a gente fazer que envolvem pronomes que não são assim tão populares, mas que, né, não custa a gente saber, já que estamos aí de manhã cedinho, de novo, né, nessa sexta-feira, não custa a gente conhecer alguns outros pronomes aí, né, pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, como é que a gente usa um pronome demonstrativo, como é que usa um pronome pessoal. Então nós vamos trabalhar um pouquinho disso aí hoje. Beleza, rapaziada? Sempre como de costume agradecendo, gente, a presença, entre aspas, a presença de vocês todos aí, né? Cada um no seu devido lar, acompanhando o prof de manhãzinha cedo já. Maravilha, agradeço muito essa presença de vocês aí. E a participação, como a gente já sabe, tá, gente? Ali pelo chatzinho, manda uma perguntinha lá. Se o prof se empolgar na hora da aula e não for ali dar uma olhada no chat, entre uma aula e outra eu vou lá, faço um levantamento de algumas perguntas que ocorreram e no início da próxima aula agora eu vou lá e respondo para vocês, tá? E se mesmo assim alguma coisa passar, gente, se alguma pergunta ficou aí na angústia da resposta, procure o nosso plantãozinho online. O professor está lá sentadinho, bonitinho, fonezinho de ouvido, à tarde esperando que vocês apareçam para trocar uma ideia e, né, sanar as dúvidas que existirem aí. Belezura? Bola para nós todos, boa sexta-feira para nós todos, vamos lá. Queridos, olha só, eu vou começar aqui então falando a respeito de um cara bastante interessante com relação ao emprego dos pronomes, que é a palavrinha onde. É aquela coisa que eu digo, gente, parece bobagem a gente acordar cedo numa sexta-feira, né, se preparar todo para aprender uma palavrinha onde. Né? Será que realmente essa palavrinha tão pequena, ela nos exige todo esse comprometimento? E exige, povo, porque além dela ter alguns segredinhos, algumas coisas que estão aí envolvidas nessa palavrinha, essa palavra ela é bastante frequente em provas. Então não custa a gente agora, né, já que estamos aí todo bonitinho, acordadinho, nós podemos conversar um pouquinho sobre ela. Então, atenção especial no prof, tá? Essa palavra onde, gente, ela é classificada como uma classe gramatical dos pronomes, só que ela é chamada de pronome relativo. Então vamos devagar para entender passo a passo essa história. O fato de a palavra onde, gente, ser um pronome relativo, significa dizer que além de ser um pronome, ou seja, além de fazer aquele papel clássico do pronome que é retomar o antecedente, ela ainda serve como conector entre as orações. Então, só para a gente começar a entender a história, tá? Eu tenho aqui uma primeira oração, a gente pode chamar isso de oração A, e eu teria aqui uma separação, e aqui na sequência eu terei uma oração B, chamando assim então de oração B. Entre essas 2 orações existe, gente, um conector, uma palavrinha que vai fazer a ligação entre as 2 orações. E esse cara aí, esse pronomezinho onde, que nós estamos agora, né, comentando, ele exatamente vai fazer esse papel, essa função. Ele vai se posicionar, gente, ó, entre as orações para fazer a conexão entre elas. Mas, claro, ele também vai fazer o seu papel tradicional, que é retomar o antecedente. E esse antecedente que está ali, gente, que foi retomado pelo onde, ele acaba sendo projetado para a oração seguinte, representado por esse carinha aí. Então, quando vocês ouvirem falar, gente, em pronomes relativos, como é o caso do onde, e como é o caso daquele famoso que, lembra que sexta-feira passada a gente fez uma diferença entre 2 ques.
a conjunção integrante que e o pronome relativo que. É da mesma família, tá? Aquele cara fazia exatamente a mesma coisa. Ele conectava as duas orações, buscava o termo dele antecedente e projetava o cara lá para outra oração. Acontece exatamente a mesma coisa. Beleza? Esse é o primeiro passo, gente. Vamos dando pequenos passos para a gente entender todo o processo. Então, sabendo disso, que a palavra onde é um pronome relativo e que faz esse papel, nós temos que chamar atenção para um detalhe importante. Pô. A palavra onde, esse pronome relativo onde, ele é um cara usado exclusivamente para a ideia de lugar. Eu acredito que essa informação também seja bastante óbvia, né? Porque a gente sabe que onde representa um lugar. Sempre que a gente tiver com alguma curiosidade de saber algum lugar, a gente pergunta onde. Então é clássico para nós entendermos que a palavra onde representa lugar. Tranquilo? Então eu vou abrir aqui para nós um trechinho, dessa vez da nossa querida Clarice Lispector, com a obra indicada aí para o vestibular, e ela escreve o seguinte. Ela diz ali, né? Andei mexendo em papéis antigos e encontrei uma folha. Aqui, gente, interessante pensar comigo o seguinte, ó. Acompanha com o prof lá no teu slide aí. A gente vai fazer a separação ali. Ali eu encontrei a palavrinha onde. Então, ali lá exatamente o momento da conexão entre as orações. Beleza? Só que vejam o que ela escreve. Ela fala então que encontrei uma folha onde estavam escritas, entre aspas, algumas linhas em inglês. O que eu fiz aqui, gente, está acontecendo exatamente lá. Aquela palavrinha onde que vocês estão vendo, olha a animaçãozinha para nós, ó, ela está buscando o antecedente que é aquela folha. Então, aqui onde está escrito onde, está escrito uma folha. Porque aquilo é um pronome, entende? Aquilo ali está representando a folha da oração anterior, para aquela velha história que a gente já comentou outro dia, gente, evitar repetições. Os autores, sabendo que existem pronomes, eles fazem uso desses caras para que as palavras não se repitam constantemente no texto. Então, aquilo ali é uma construção bastante interessante que Clarice Lispector fez, evitando a repetição e empregando aquele pronome no seu devido lugar, retomando o seu antecedente, ligando as orações, beleza, bonitinho. Mas tem um detalhe bastante importante que eu vou comentar agora, queridos. Acabei de dizer para vocês que o onde, ele é um cara exclusivamente usado para a ideia de lugar. E aí alguém poderia pensar o seguinte, professor, mas uma folha é um lugar? Aí que está um detalhe interessante, pô, presta bem atenção nessa. Quando eu digo que o onde ele é usado para a ideia de lugar, eu não estou dizendo que ele tem que retomar uma palavra que necessariamente represente um lugar. Porque se vocês forem pensar comigo, gente, nessa parte anterior ao onde, essa folha, ela não está colocada como um lugar no texto da Clarice Lispector. Porque ela fala que andou mexendo em papéis antigos e encontrou uma folha. Vocês concordam com o prof, gente, que esse termo, uma folha, ele está representando algo que essa pessoa encontrou? Até pelo próprio verbo, né? Acompanha aqui com o prof, ó. Se a pessoa encontrou, ela encontrou alguma coisa. Então, vale a pena destacar aqui e colocar para nós que essa uma folha representa algo. Aí alguém poderia pensar, professor, mas não foi agora mesmo a informação que nos deu que o onde teria que ser um cara representante de um lugar e a folha não está colocada como lugar e sim como uma coisa, como algo? Mas aí vem a resposta, jovens. O onde, ele é usado exclusivamente para a ideia de lugar na oração em que ele está. Em outras palavras, o que eu quero dizer, povo? Que essa folha, por mais que para a oração anterior ela represente algo, represente uma coisa, para a oração seguinte, em que ela está representada pelo onde, ali ela vai ser um lugar. Então agora eu entendo que o onde é usado não para buscar uma ideia de lugar, mas da oração para frente projetar uma ideia de lugar. Então nada impede que o onde, quando busque um antecedente, busque uma ideia que não seja de lugar. Mas dali para frente a ideia tem que ser de lugar. Esse que é o grande plano. Inclusive, povo, deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa importante que tem aqui no slide da animação. Eu coloquei ali embaixo uma observaçãozinha dizendo que onde representa em algum lugar. Olha um detalhe importante, pô, parece uma bobagemzinha, mas isso é fundamental. É em algum lugar. Tá vendo que eu coloquei ali destacadinho a preposição em. Então, na verdade, quando ela escreve, andei mexendo em papéis antigos e encontrei uma folha onde,
esse onde representa em algum lugar. O que o prof fez para vocês entenderem bem, tá? Eu recortei essa oração que começa do onde para frente e coloquei aqui embaixo. E o que eu fiz além de recortar a oração de lá para cá, gente? Eu coloquei a preposição em, lá no começo, ó, em, peguei esse termo antecedente, gente, que é uma folha, que não era uma ideia de lugar lá, mas agora vai ser, e coloquei lá na frente também. Então, vocês perceberam que no lugar da palavra onde, eu coloquei a expressão em uma folha? E para entender definitivamente, gente, por que eu troquei o onde por em uma folha? Porque primeiro, onde representa em algum lugar, lá está a preposição adequada, e a folha é o antecedente que o onde está buscando. Então, na verdade, resumindo mais uma vez, se ela diz que andei mexendo em papéis antigos e encontrei uma folha onde, é porque esse onde representa que em uma folha, e olha a sequência, estavam escritas, entre aspas, algumas linhas em inglês. Essas seriam as duas orações, gente, que se uniram. Só que, como já falamos, né, quando essas orações se uniram, a autora pensou, bom, mas eu já escrevi uma folha agora há pouco. Eu não vou escrever em uma folha logo em seguida. Então, para não ficar uma folha de um lado e em outra uma folha do outro lado, ela substitui esse em uma folha pelo onde, fazendo o seu devido papel. E aí, prestem bem atenção no próximo, uma coisa interessante. Nessa oração aqui, que começa do onde para frente, vejam como a folha representa realmente uma ideia de lugar, mesmo que anteriormente isso não acontecia. Porque aqui, gente, pegando essa oração e organizando na ordem direta, acompanha o prof lá, ó, algumas linhas em inglês, isso aqui a gente vai chamar de sujeito dessa oração, até vamos colocar aqui, ó, para deixar isso analisado, já que o nosso próximo assunto, gente, para a semana que vem já é análise sintática. A gente vai começar aquela parte do período simples, sabe? Sujeito, objetos, aquela coisa toda. Então já vamos fazendo aí uma prévia, já vamos largando uns spoilers aí, tá? Esse algumas linhas em inglês é o sujeito dessa oração. Essas linhas em inglês, elas estavam escritas e estavam escritas em uma folha. Então esse termo aqui, gente, ó, essa expressão em uma folha, ela vai levar o nome de adjunto adverbial de lugar. Novamente já prevendo assuntos próximos nossos aí. E se em uma folha vai levar a fama de adjunto adverbial de lugar, é porque realmente o onde ele foi devidamente empregado com a ideia de lugar. Beleza? Sei que já entenderam, estão acompanhando o prof bem atentos aí, mas vou repetir só para fechar esse raciocínio aqui. Jovens, não importa que o antecedente da palavra onde não seja uma ideia de lugar. Até porque o antecedente, gente, ele faz parte da oração anterior. O importante é que o onde, quando busque o seu antecedente, dali para frente ele indique a ideia de lugar. E é o que está acontecendo ali. Maravilha? Uma questão muito clássica, tá, gente, que é cobrada em vestibulares, é pedir para substituir a palavra onde por uma outra expressão equivalente. Tanto semanticamente, né, com a ideia do significado, quanto gramaticalmente correto. E aí, gente, já fica uma dica interessante, tá? Se vocês enxergarem a palavra onde, vocês podem substituí-la pela expressão em que é equivalente. E por que a expressão em que é equivalente? Porque eu estou trazendo a preposição em, que é a preposição que já vem acoplada na palavra onde. Quando a gente olha para um onde, a gente já entende que ali tem a preposição em embutida, entende? E esse que eu coloquei aqui, gente, é o pronome relativo. Aquele da aula passada, sexta passada, o famosão que é um pronome relativo que ele é universal. Ele pode ser usado para a ideia também de lugar. Para esse cara aqui, gente, para o que não existem restrições. Ele pode ser usado para indicar lugar, para indicar pessoa, para indicar coisa. Claro que o onde é um cara exclusivo para lugar, mas o que é um cara mais aberto a outras ideias. Só que, claro, para que ele consiga representar o onde, para que ele consiga assumir o papel do onde, eu preciso colocar a preposição em na frente dele, uma vez que o onde indica em algum lugar. Tranquilo? E deixa eu te dar outra dica interessante. A gente poderia fazer o seguinte, pegar essa preposição em que está ali, que como já disse está embutida no onde, trocar esse que, gente,
lá pelo antecedente. Vamos aproveitar aí o trecho da Clarice, que é uma folha. Então, nós podemos trocar aquele que por uma folha. Só que aí, em vez de trocar por uma folha, para não repetir, a gente troca pela expressão a qual. Lembra que o que, pronome relativo, ele é um pronome relativo até porque ele aceita ser trocado por o qual, a qual, tudo mais. E a gente pode somar isso aqui, ó. E aí, em vez de eu usar o pronome onde, a gente pode usar também a expressão em que, ou no caso do trecho dela, já que se trata de uma palavra feminina, podemos usar a expressão na qual. Todo mundo entende que em mais a, né, essa fusão do em com a, vai gerar o na. Então, olha que interessante o que Clarice Lispector poderia ter feito. Claro, com todo respeito à obra dela, né, quem sou eu para dizer que ela deveria ter feito diferente. Mas ela escreve ali, né? Andei mexendo em papéis antigos e encontrei uma folha onde, encontrei uma folha em que, ou encontrei uma folha na qual estavam escritas, entre aspas, algumas linhas em inglês. Maravilha? Dica para questão de prova. Se algum dia a prova questioná-los a respeito dessas substituições, já sabem que isso é provável e isso é correto. E uma dica para redação também, né, gente? Já que nós estamos aí produzindo textos também, uma hora a gente quer diversificar um pouco o vocabulário, ou até mesmo, como eu sempre digo, evitar colocar onde várias vezes, vai trocando. Uma hora usa onde aqui, outra hora usa o em que lá, dependendo da situação usa no qual, na qual, nos quais, e assim sucessivamente. Beleza? Maravilha? Então tá. Qualquer coisinha, tá? Manda a perguntinha lá que o prof. em seguida vai dar uma olhadinha ali para responder algumas delas aí, se for o caso. Eu coloquei, gente, uma atenção aqui na sequência. Eu vou tirar aqui. Eu sei que vocês têm o slide de vocês bonitinho já no qualquer que usei. Mas essa atenção, gente, é só para reforçar novamente essa ideia que eu falei agora há pouco. Não necessariamente o termo antecedente tenha que indicar lugar, tá? E mesmo que o termo antecedente provavelmente indique um lugar, se dali para frente a ideia não for de lugar, não é para usar o onde. Então pensa comigo nessa diferença aqui, tá? São duas frases bem simples, mas tranquilas de entender. A primeira parte é igual, tá? A primeira oração é igual, que fala que Marina comprou o único roupeiro. Então, nas duas tem a mesma coisa. Marina comprou o único roupeiro. Vou cortar aqui, tá, queridos? Ó, acompanha o prof lá. Vou separar aqui na frente do onde, já que ele é um conector. Vou separar na frente do que, porque ele também é um conector. Todo mundo reparou que o primeiro onde está retomando aí o único roupeiro, e esse segundo carinha aqui, o que, também está retomando o único roupeiro. Então, notaram que o antecedente, gente, que ambos os pronomes estão buscando, é o mesmo, que é o único roupeiro. E vocês notaram de novo, gente, assim como no trecho da Clarice Lispector, que esse antecedente, que no caso agora é o único roupeiro, ele está representando uma coisa, ele está representando algo. Olha pelo verbo comprar lá, ó. Quando a Marina comprou, ela comprou algo. E o que é esse algo que a Marina comprou? O único roupeiro. Então, nas duas situações, o termo antecedente representa uma coisa. Eu estou enxergando, gente, o roupeiro como sendo um objeto e não como sendo um lugar. Isso eu sei pela questão do verbo e de todo aquele contexto ali. Tranquilo até aí? Maravilha? Só que a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que num primeiro momento eu uso o onde para retomar o roupeiro e num segundo momento eu uso o que para retomar o roupeiro? E olha que legal, eu não estou trocando o onde pelo em que. As situações não são iguais. Ah, professor, mas me disse agora há pouco que se eu quiser trocar o onde pelo em que, eu posso. Então, por que eu não poderia falar o roupeiro onde ou o roupeiro em que? Porque na segunda, o roupeiro, que está representado pelo que, não está indicando lugar. Ah, professor, então quer dizer que nem sempre dá para trocar o onde pelo em que? Não dá. Se a palavra onde, gente, estiver bem empregada na frase, ela tem que ser um sinônimo da expressão em que. O que eu estou dizendo que vocês têm que cuidar é que em diferentes contextos, em que cabe uma hora o onde, uma hora o que, pode ser que eles não sejam nada a ver um com o outro. Então deixa eu explicar melhor isso. Olhem do conector para frente, tá? Aqui diz que a Marina comprou o único roupeiro, olha para o prof, onde cabiam todas as suas roupas. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer como eu fiz aqui em cima.
nessa primeira situação aqui da Clarice Lispector. Vamos colocar o em, que é a preposição que o onde já tem embutida nele. Vamos pegar, gente, o único roupeiro. Eu vou resumir como roupeiro aqui, tá? Para ficar mais rápido aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o roupeiro. Mas, claro, que o pronome ele retoma toda a expressão, tá? Não retomaria só o roupeiro. Retomaria o único roupeiro, tá? Só para entender isso, só para facilitar aqui e agilizar o processo. E aí, daqui para frente, ó, continua a oração. Exatamente como eu fiz ali, pô. Peguei o em e uma folha, peguei o em e o roupeiro. Maravilha? Então, eu poderia juntar esse em com esse o e colocar aqui o no. Aí eu entendo por que o onde foi empregado corretamente. Porque olha comigo aqui, ó. Todas as suas roupas, que é o sujeito, cabiam no roupeiro. Ah, bom, entendi. Aquele roupeiro que estava sendo empregado como um objeto, como algo na oração anterior, passou a ser entendido, gente, como um lugar na oração seguinte. Então, resumindo, a Marina comprou o único roupeiro e as suas roupas, ou todas as roupas, cabiam nesse único roupeiro. Então, olhem como cabia em algum lugar, olha lá, ó. Aí está o grande segredinho da história. Beleza, queridos? Mas olha só agora debaixo. A Marina comprou o único roupeiro que cabia em seu pequeno quarto. Ah, gente, é um pouco diferente, aliás, bem diferente, né? Porque quando fala que cabia em seu pequeno quarto, vamos fazer o seguinte, vamos trocar aquele que, não colocando em o roupeiro, mas apenas o roupeiro. Senhor, por que agora não colocou a preposição em? Porque eu não tenho a preposição em lá, gente. Vocês estão vendo a preposição em antecedendo o pronome que? E outra, não está escrito onde, para eu trocar o onde pelo em que. Está escrito apenas que. Então eu vou trocar o que só pelo roupeiro, que é o nosso, né? O nosso querido antecedente. E agora eu vou continuar a frase como eu sempre continuei. Só que olha agora como é diferente, queridos. Agora, em vez de dizer que todas as suas roupas cabiam no roupeiro, agora eu vou dizer que o roupeiro que cabia em seu pequeno quarto. Vocês notaram que agora o sujeito do verbo cabia é o próprio roupeiro, sendo que antes o sujeito do verbo cabiam eram as suas roupas. Então é claro que agora, mesmo que o antecedente ainda seja o roupeiro, a ideia que ele vai passar na oração seguinte não é de lugar, é novamente de um objeto, algo, né? Então, além da Marina ter comprado algo, que é o roupeiro, esse mesmo roupeiro, que é algo, cabia em seu pequeno quarto. Então, jovens, não deixem uma questão de vestibular, de repente, induzi-los ao erro, dizendo que, como o roupeiro é um lugar, tem que usar sempre o onde. Como a minha casa é um lugar, tem que usar sempre o onde. Não, nós vamos usar o onde analisando a oração dali para frente e não dali para trás. Foi claro, queridos? Tudo em ordem, tudo em dia? Vou repetir uma coisa que eu comentei agora há pouco, tá? A partir da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre período simples, sobre análise sintática. Sujeito, objeto, adjunto adverbial, tudo mais. Então, vale a pena só largar de novo mais um spoilerzinho, tá? Esse onde aqui, que está retomando o roupeiro e está indicando lugar, ele vai fazer o papel de adjunto adverbial de lugar. Tanto é que eu traduzo o onde como no roupeiro. Onde? No roupeiro. Aqui, gente, esse que está retomando o roupeiro, que agora está indicando uma coisa, indicando algo, ele está assumindo o papel de sujeito. Então, por isso que os pronomes não são os mesmos, porque dependendo da função sintática, a gente tem que escolher um pronome adequado. Então, vocês vão ver que a partir da semana que vem, queridos, a gente vai começar a analisar a classe gramatical da palavra e a função sintática dela. Bom, isso aqui é um pronome com a função de objeto direto. Isso aqui é um pronome com a função de sujeito, com a função de adjunto. E nós vamos juntar essas duas peças do quebra-cabeça aí. Tá? Tanto a parte morfológica, que é isso que a gente está falando de classe gramatical, quanto a parte sintática, que é essa história de sujeito, objeto e tudo mais. Fechou, queridões? Tudo em dia, tudo em ordem? Então tá. Eu tenho agora, gente, uma atividade para a gente fazer, mas uma atividade extremamente interessante. Ainda sobre o onde, tá? Mas vocês vão ver o que eu quero contar para vocês aqui. Então, olha só. Deixa o prof apagar aqui, para a gente ter o espaço liberado
e para a gente entender como é que funciona essa pequena atividade aqui. Acompanha lá, tá? Se não entender, lança a perguntinha para o prof ali. Aqui, gente, eu quero que a gente assinale a alternativa em que essa lacuna ela seja preenchida apenas com onde. Professor, como assim apenas com onde? É que existem, gente, variações da palavra onde com preposições diferentes do em. Se a gente já sabe que a palavra onde ela pode ser substituída por em que, é porque a gente já sabe que a preposição em já está acoplada no onde, beleza? Mas será que sempre é em algum lugar? Será que o onde ele vai representar sempre a ideia de em algum lugar? Pode ser, gente, que a preposição seja diferente. E aí é necessário que a gente traga essa preposição diferente para frente do onde. Tudo bem, eu sei que vocês já entenderam que onde está representando em algum lugar. Mas se a preposição não for o em, a gente vai ter que trazer essa preposição para frente do onde. Sabe aonde eu quero chegar? Que existem essas variações de onde para aonde, para de onde, por onde. Então, quando é que eu faço isso, né, gente? Quando é que eu troco esse onde por um aonde, de onde, por onde? Como é que eu sei que a preposição não é mais o em e sim o a? Não é mais o em e sim o de, o por. Como é que eu vou saber isso? Com essa atividade que o prof trouxe. Atenção especial, tá? A letra A, gente, diz que Tatiane visitou o antigo vilarejo. Destaquei o antigo vilarejo aí para vocês para mostrar que esse é o termo antecedente, tá? É esse cara que o pronome onde, que eu vou colocar ali, vai retomar. Então, já vou antecipar e colocar o onde lá. E vou dizer que Tatiane visitou o antigo vilarejo onde seus avós maternos vieram. Beleza? Nada, por enquanto, está ainda errado, porque eu estou usando o onde para retomar o antigo vilarejo. E eu estou vendo, gente, que esse antigo vilarejo, ele é um lugar para a oração seguinte. Por que que eu sei que ele é um lugar? Porque quando eu falo que os avós maternos da Tatiane, eles vieram de algum lugar, tu entende? Então esse vilarejo, ele realmente está representado corretamente pela palavra onde, já que o onde está indicando um lugar de onde esses avós maternos vieram. Só que viram que eu já falei 2 vezes uma coisa interessante? Que os avós maternos, gente, lá da Tatiane, vieram de algum lugar. Eles não vieram em algum lugar. Então eu não poderia deixar, gente, apenas o onde e dizer que a Tatiane visitou o antigo vilarejo onde seus avós maternos vieram. Porque se eu fizesse isso, eu ia ter que trocar o onde pela expressão em algum lugar. E seria gramaticalmente errado dizer que seus avós maternos vieram em algum lugar. Eles não vieram em algum lugar, eles vieram de algum lugar. Então esse verbo vieram que está aqui, olha o efeito especial, povo. Ele vai proporcionar a preposição de lá na frente. Então eu não estou usando apenas o onde estaria subentendida a preposição em. Eu estou usando o de onde, para que eu possa falar que a Tatiane visitou o antigo vilarejo, que é uma primeira oração, e que os seus avós maternos vieram de algum lugar, ou do antigo vilarejo. Tu viu que eu vou juntar a preposição de, do verbo vieram, com aquele artigo o do antigo vilarejo, e vou falar do antigo vilarejo? Então, para fechar o raciocínio mais uma vez, Tatiane visitou o antigo vilarejo, primeira. Segunda, seus avós maternos vieram do antigo vilarejo. Aí está a jogadinha. Então, queridos, para resumir, tá? Quando vocês colocarem o onde, certifiquem-se de que o verbo que vai naquela oração onde está o onde, ele exige a preposição em. Se o verbo que estiver ali, jovens amados, meus companheiros de sexta-feira de manhã, se o verbo exigir uma preposição diferente do em, vocês têm que levar essa preposição para lá, para frente do onde, para poder estabelecer o que a gramática chama de regência, que é o emprego correto da preposição. Então a letra A nós não queremos. Foi claro? Maravilha? Então a partir de agora nós vamos acrescentar um ingrediente na nossa preocupação. Qual a preposição que o verbo exige? O em ou outra preposição? Beleza? Olha só a letra B. Diz que a garota, ela tem medo das ruas desertas.
Essa é a primeira oração, tá? A lacuna representa o início da próxima. E quando eu digo que a garota tem medo das ruas desertas, vou destacar, gente, as ruas desertas, que é o termo antecedente. Vou explicar uma coisinha rápida aqui, tá? Por que que eu destaquei só as ruas desertas e deixei a preposição de para fora, gente? Sabe por que que eu fiz isso? Porque o pronome que vai na lacuna, ele não vai buscar a preposição também. Eu não entendo isso. Por que que o pronome ele não busca a preposição junto? Porque a preposição, gente, que está lá no asdo das ruas desertas, pertence à palavra medo, que é da oração anterior. Então não tem por que o pronome que vai aqui, até vamos abrir ali para nós, né? Vamos colocar ali a palavrinha onde lá. Não tem por que essa palavra onde a gente retomar as ruas desertas e retomar a preposição também. A preposição vem do medo, ó. Porque quando a garota tem medo, ela tem medo de alguma coisa. Então, para eu trazer a preposição junto, eu teria que trazer o medo junto também. Mas o medo vai ficar lá. O medo é da oração anterior. Então, vou deixar isso mais claro para resumir, tá? Toda vez que um pronome, gente, buscar o termo antecedente, ele não busca a preposição, tá? Ele busca o substantivo, que no caso ali é a palavra ruas, busca os determinantes do substantivo, que aqui eu tenho o artigo as e o adjetivo desertas. Ele busca esse pacote completo, né? Substantivo e os seus determinantes, mas ele não busca a preposição, porque a preposição é parte integrante de outra palavra lá. Beleza? Só para deixar claro por que o prof destacou só as ruas desertas e não o das ruas desertas. Vejam que lá em cima eu fiz a mesma coisa, né? Lá em cima eu só busquei o antigo vilarejo. Ah, mas lá não tinha preposição. Lá não tinha preposição mesmo, né? Porque o verbo visitar não exige preposição. Mas mesmo assim, se tivesse preposição por um outro motivo, eu não teria trazido essa preposição. Beleza? Só para esclarecer isso. E agora eu pergunto, gente, será que está certo dizer que a garota tem medo das ruas desertas onde passa durante a noite? Não, povo. Porque a garota, ela não passa durante a noite em algum lugar. Ela não passa em algum lugar. Ela passa por algum lugar. Esse verbo passar vai levar a preposição por para lá. Então, qual é a combinação? O onde está buscando as ruas desertas e esse passa está contribuindo com a preposição. Até porque quando essa garota passa durante a noite, ela passa pelas ruas desertas, porque ela passa por algum lugar. E o enunciado é bem claro, né, gente? Eu queria apenas o onde. Vamos resumir essa informação? Qual seria a resposta, então, gente, adequada? Uma resposta que trouxesse um verbo que exigisse a preposição em, e não a preposição de, como quem vem, vem de. E não a preposição por, como quem passa, passa por. Vocês viram que eu estou em busca de um verbo que exige o em. Então, vamos continuar a nossa busca. A letra C diz que a prefeitura reformou a praça, mesmo esquema, destaquei a praça, vou colocar o onde para buscar a praça, ela vai indicar lugar dali para frente, só que a oração seguinte fala que as famílias levam suas crianças. Gente, a gramática entende que quando a gente leva alguém, que no caso são as crianças, né, e leva alguém a algum lugar. Até interessante entender por que se usa o em alguns casos e por que se usa o a em outros. É que o em, gente, ele indica uma situação parada, tá? Então, eu moro em algum lugar, eu trabalho em algum lugar, eu fico em algum lugar. O em é usado para situação parada. Mas o a e essas outras preposições, tipo por, o de, essas outras preposições diferentes do em, elas indicam movimento. Então, quem vem, vem de, porque fez o movimento de vir de um lugar para outro. Quem leva, leva alguém a algum lugar, a ideia do movimento. Quem passa do movimento de passar, passa por algum lugar. Então, vocês notaram que os verbos que indicam o movimento de vir, passar, levar, são verbos que exigem outras preposições que não são em, porque a gramática estabeleceu que a preposição em indica lugar parado. Trabalho em, moro em, durmo em, mas eu vou a, eu levo a, eu passo por, eu venho de, entendeu? Então, o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou ter que levar a preposição a para lá, povo, ó, e vou dizer que a prefeitura reformou a praça, onde, o pronome buscando a praça, e as famílias levam suas crianças a algum lugar. Por isso que a praça aonde as famílias levam suas crianças. Porque as famílias levam as crianças a algum lugar. Fechou?
Agora vem a letra D, que é a nossa resposta, que diz que Cristiano perdeu a carteira. Vejam que a carteira, gente, não é um lugar. Mas não me interessa que a carteira não seja um lugar, porque a carteira está na oração primeira. Eu quero saber a carteira da oração para frente. E essa carteira vai ser representada pelo onde? Oh, por quê, professor? Porque olha o seguinte, Cristiano perdeu a carteira onde guardava todos os seus documentos. Ah, mas então eu entendi por que a carteira virou um lugar. Porque quando o Cristiano guardava, ele guardava todos os seus documentos em algum lugar. Olha que legal, guardava os seus documentos em algum lugar. Porque guardar, gente, representa uma situação parada. Agora sim eu entendo que cabe apenas o onde. Por isso a respostinha nossa aí é a letra D. Porque o verbo guardava não exige a preposição diferente do em. Ou seja, se o Cristiano perdeu a carteira e se o Cristiano guardava todos os seus documentos, ele guardava em algum lugar. Guardava na carteira. Entendeu, meu querido? Tudo certinho? Tudo beleza? Por que não a letra E? Porque a letra E diz que eram lindas as fotos da praia, ou das praias, destacando para nós ali as praias. Olha de novo, queridos, ó, eu destaquei as praias. Eu não peguei a preposição de, como eu expliquei para ti agora há pouco. Essa preposição de aqui, ela faz parte da oração anterior. Eu vou buscar apenas as praias. Vou pegar o pronome onde, ó, vou colocar lá como de costume, para que esse pronome onde, ele busque apenas as praias, como todos já fizeram anteriormente. Só que agora olha aí o verbo. Ali está falando que Janaína foi nas últimas férias. Não concordo comigo que se a Janaína foi, ela se movimentou, ela fez o movimento de ir, e sabe que quem vai, vai, né? Então eram lindas as fotos das praias, não apenas onde, mas aonde Janaína foi nas últimas férias. Porque simplesmente quando a Janaína foi, ela foi a algum lugar nas últimas férias dela. Maravilha? Tudo beleza? Tudo em ordem? Então daí, povo, todos os verbos devidamente destacados, com as suas preposições sendo lançadas para frente do pronome onde, só que, claro, a única que bastou usar o onde foi aquela do verbo guardar, porque o verbo guardar exige a preposição em. Senhor, mas então por que tu não colocou o em na frente do onde? Por que tu não falou que o Cristiano perdeu a carteira em onde? Em onde guardava seus documentos? Porque o em já está acoplado no onde. Quando eu enxergo o onde, eu já entendo como em algum lugar. Por isso que eu não preciso colocar o em na frente do onde. Seria inclusive redundante fazer em onde. Fechou, meus jovens? Tudo em dia? Tudo beleza? Vamos rapidinho aqui, ó, comentar um outro carinha ainda nessa primeira aula aí, e a gente dá uma paradinha, uma respiradinha, tá? Daí o prof agora me emocionei, depois eu vou ali no chatzinho dar uma olhadinha, tá? Mas deixa eu comentar com vocês um outro cara rapidão nesses últimos minutos da primeira aula ainda, tá? A palavrinha cujo, queridos. Essa é bacana. Essa palavrinha cujo é interessante. Ela tem menos história para contar, ela é mais rápida, mas não por isso ela é menos importante, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente pensar comigo. Primeira coisa sobre o cujo, gente, é que ele é um cara que também é considerado um pronome relativo. A palavra cujo, ela faz o mesmo papel dos demais pronomes relativos. Busca o antecedente e liga as duas orações. Exatamente como foi feito agora há pouco no começo da aula, falando sobre o onde, e também na aula passada, quando a gente falou do que. É todo mundo da mesma família, tá bom? Todo mundo faz a mesma função. Buscar os antecedentes e ligar as orações. Só que, claro, por que tem vários representantes numa mesma família? Porque tem os caras específicos para lugar, como é o caso do onde, e para posse, como é o caso do cujo. O cujo, gente, ele é um pronome relativo que indica posse, tá? Então deixa eu mostrar para vocês o que Lima Barreto escreveu. Ele diz ali que não quis olhar onde estavam alojados os Lázaros dementes. Tu viu onde lá? Ó? Onde estavam alojados é porque eles estavam alojados em algum lugar. Só para não esquecer o que a gente acabou de falar. Então não quis olhar onde estavam alojados os Lázaros dementes. Era uma barraca de campanha, olha agora, cujas bordas eram presas por pedregulhos respeitáveis. Por que Lima Barreto usou cujas? É porque ele é chique? É um escritor e tal? Não, pô, porque gramaticalmente ele precisava ter feito isso. Usar o pronome cujo não é ser chique, ser elegante, ser melhor. É gramaticalmente indicado que se use. Até porque se não fosse usada a palavra cujos, a gente teria um erro gramatical, um desvio da norma padrão.
Mas aí deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante, tá? Aquele cujo, gente, ele vai buscar o antecedente que é a barraca, tá? Está buscando o antecedente, ele é pronome, queridos. Ele é pronome. Se um cara se chama pronome, sabe para que ele serve? Pronome. Então, se o cara é um pronome, ele vai buscar um nome. E quem é o nome? A barraca. Então, esse termo, a barraca, esse substantivo barraca, é quem está sendo resgatado pela palavra cujas. Ele é um pronome. Só que como a gente sabe, gente, que o cujo, acabei de falar e reforço, indica posse, quando eu leio cujas, eu estou lendo uma ideia de dele ou dela. Como se fala da barraca, que é feminino, eu vou entender como sendo dela. Então, olha aqui que o prof fez, o mesmo que eu fiz agora há pouco com o onde. Eu peguei a palavra, presta atenção, eu peguei a palavra cujas, troquei pelo antecedente, que é a barraca. Ali, gente, eu coloquei só a barraca, tá? Mas é a barraca de campanha. Eu coloquei só a barraca para resumir, para a gente entender mais rápido e agilizar. Mas ali onde está escrito barraca, entende-se que é a barraca de campanha. E aí aquele cujas lá, ó, como está buscando essa barraca, eu coloquei lá embaixo também. Só que como a gente sabe que o cujas indica posse, não é apenas a barraca, mas sim da barraca. Tá vendo que quando ele fala, o Lima Barreto fala, cujas bordas eram presas por pedregulhos respeitáveis, ele está falando das bordas dela, as bordas da barraca. Por isso que eu coloquei as bordas da barraca. Esse da barraca aqui, ó, ele está indicando exatamente o que eu disse para vocês, a ideia da posse. Então, por que eu uso o cujo? Como é que eu uso o cujo? Sempre que eu relacionar, gente, o antecedente a um cara que vem depois, como assim você será um antecedente e o cara que vem depois? Pegar a palavra barraca, que é o antecedente, e pegar a palavra bordas, que é quem vem depois, ó. E entre esses dois elementos, estabelecer a relação da posse. Então vamos pensar comigo para entender bem. Não quis olhar onde estavam alojados os ladros dementes. Olha agora. Era uma barraca de campanha cujas bordas eram presas por pedregulhos respeitáveis. Ou melhor, em outras palavras, as bordas dela, as bordas da barraca de campanha eram presas por pedregulhos respeitáveis. Aí que cabe o emprego do cujo. Quando eu estabeleço uma relação de posse entre os dois elementos, o antecedente e o cara que vem depois, o posterior. É a mesma coisa que chegar para vocês e falar o seguinte, né? Ah, pessoal, ontem eu conheci uma pessoa cujo nome era Ricardo. Por que eu tenho que gramaticalmente dizer, gente, que eu conheci uma pessoa cujo nome era Ricardo? Porque quando eu conheci uma pessoa cujo nome era Ricardo, é porque o nome dela, o nome dessa pessoa que eu conheci, era Ricardo. Então, quando vocês notarem que tem a ideia do dele e dela, conectando as duas orações, tem que usar o querido e amado cujo. Beleza? Duas atenções, então, para a gente terminar aí. Depois a gente volta aí, tem mais um pronome, a gente dá uma paradinha e retoma aí a partir desse próximo pronome, tá? Duas observações. Olha a primeira. O segurança só autorizará pessoas cujos os nomes estiverem na lista. Quase certo, povo. Quase certo. Mas tem um erro muito grave nessa sentencinha. Sabe o que é? A presença desse artiguinho aqui, ó. Vocês viram que o cujo está fazendo o papel dele, né? Ó, o cujo está retomando o antecedente, que são pessoas, e está relacionando com a palavra nomes. Então, eu vou estabelecer uma relação de posse entre os nomes e as pessoas. Então, em outras palavras, se eu vou estabelecer uma relação de posse entre nomes e pessoas, eu estou falando do nome delas. Os nomes delas, os nomes dessas pessoas estiverem na lista. Aí está a ideia de colocar o cujo, porque ele está realmente, como falei, já repetindo, estabelecendo uma relação de posse entre os nomes e as pessoas. Então, quando eu falo que o segurança só autorizará pessoas cujos os nomes estiverem na lista, é porque os nomes das pessoas, os nomes delas, devem estar na lista para que o segurança, então, autorize. Os nomes delas, posse. Só que sabe onde é que eu quero chegar? Aquele osso não é para estar ali, povo. Olha a animaçãozinha que o prof vai fazer lá, ó, vou tirar aquele osso dali, ó, desapareceu lá o ossinho, tá vendo? Isso, gente, é por quê? Porque o pronome cujo, esse pronome relativo cujo, ele já é variável. Quando eu falei que o cara lá, o segurança, só autorizará pessoas cujos nomes, ele já é cujos.
para concordar com nomes, que é masculino plural. Então falar cujos os nomes é demais, povo, é errado. Vocês estão usando um artigo junto do pronome cujos, que já é variável. Então a variação do masculino plural da palavra nomes não é feita pelo artigo. Não é para colocar o artigo os na frente dos nomes, os nomes. Porque senão vocês vão ter dois determinantes fazendo o mesmo plural, cujos os. Então por isso que não se usa. Repito para deixar bem claro, queridos. Não usem artigo após o pronome cujo. É errado cujo o, cuja a, cujos os ou cujas as. É apenas cujos, cujas e assim sucessivamente. Fechou? E uma observação, então, para encerrar nosso primeiro momento aí, diz ali embaixo que Gabriel, presta atenção, Gabriel cuidava do caderno, olha lá, gente, em cujas páginas escrevia seus poemas. O senhor acabou de dizer que não pode usar artigo depois do cujos. Eu não usei artigo depois do cujos, né, gente? Eu não coloquei cujas as páginas. Não é cujas as páginas, é cujas páginas. Mas eu coloquei uma preposição antes do cujo. Ah, então preposição antes do cujo pode? Claro, da mesma maneira que preposição antes do onde também podia. Nós não colocamos agora há pouco um de onde, aonde, por onde? Então nós podemos também colocar um em cujas, de cujas, por cujas. A preposição pode anteceder o pronome relativo cujo também. Mas aí é o detalhe, de onde que eu tirei aquela preposição em do em cujas. De onde que ela saiu, gente? Saiu dessa oração seguinte. Porque veja comigo para fechar. Se o Gabriel, gente, cuidava do caderno em cujas páginas escrevia seus poemas, quem é que escrevia? Quem que escrevia? Esse menino, o Gabriel. E se o Gabriel escrevia, ele escrevia alguma coisa. E o que é esse alguma coisa que o Gabriel escrevia? Os seus poemas. Só que o Gabriel escrevia os seus poemas em algum lugar. E que lugar que esse menino, o Gabriel, escrevia os seus poemas? Nas páginas. Tá, mas nas páginas, mas páginas de quem? Ah, olha que legal. Páginas de quem? Do caderno. Vocês notaram que o antecedente, que é o caderno, e a palavra páginas, que vem depois, tem entre eles uma relação de posse? Quando eu falo caderno cujas páginas, eu estou falando das páginas dele, das páginas do caderno. Só que eu não vou dizer que o Gabriel, ele escrevia seus poemas das páginas do caderno, e sim nas páginas do caderno. A ideia da posse está no cujas, quando fala cujas páginas do caderno, páginas dele, e a ideia do lugar, do em algum lugar, está lá pela preposição em. Então aquela preposição em, gente, ela saiu daqui do verbo escrever. Para fechar e encerrar a primeira aula. Gabriel cuidava do caderno, primeira oração, beleza. E o Gabriel escrevia seus poemas nas páginas do caderno. E aí aquele em indica exatamente esse nas páginas. Porque o do caderno está representado pelo cujas. Fechou, queridos? Uma aguinha, um intervalinho, vamos lavar o rosto, vamos dar uma respirada, em seguida voltamos para uma próxima aí. Falou? Beleza.